Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania lá do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. A gente vinha falando sobre isso, a discussão já acontecia no STF e agora o Congresso toma as rédeas. Igor, qual o caminho da PEC agora e quais as reações aí em Brasília? Bom, Alex, já que a PEC, a proposta de emenda constitucional, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, agora o texto deve ser analisado pelos senadores direto no plenário. Ele precisa ser aprovado em 2 turnos e pelo menos 49 senadores em cada turno precisa aprovar a admissibilidade do texto, que hoje foi aprovada na CCJ do Senado. Como se trata de uma PEC, ainda precisa ser analisada pelos deputados lá na Câmara, mas é um texto que começou a avançar depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, praticamente declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo? Essa PEC que foi aprovada hoje na CCJ, ela criminaliza o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade. É crime tanto o uso pessoal quanto o tráfico, de acordo com essa decisão que foi tomada hoje na CCJ. Um outro texto totalmente contrário é analisado no Supremo Tribunal Federal. Esse texto descriminaliza o consumo de maconha, o consumo pessoal, até 60 gramas. Se, por exemplo, a pessoa tiver até 60 gramas de maconha no bolso, de acordo com esse julgamento lá no STF, ela não pode ser levada para a delegacia e também não pode ser tratada como criminosa. Lá no STF, essa decisão está paralisada. O julgamento tem pelo menos 3 meses de paralisação depois de um pedido de mais tempo para análise. Mas, nesse momento, o placar lá é de 3 votos favoráveis para a descriminalização e 3 contrários. Então, são 2 situações completamente diferentes de um mesmo caso, de um mesmo julgamento. Nos bastidores, o que se fala é que Rodrigo Pacheco protocolou essa proposta de emenda constitucional que caminha aí a passos largos no Senado Federal em resposta ao STF. Rodrigo Pacheco diz que cabe ao Senado, ao Congresso, legislar nesse tipo de situação e não ao Supremo Tribunal Federal. A maioria dos senadores concordou com ele e agora a expectativa é de também aprovação no plenário do Senado. O relator dessa PEC é Efraim Filho, ele falou com a imprensa logo depois dessa aprovação na CCJ. Vamos ouvir. Tivemos uma aprovação com a maioria ampla, sólida, 23-4, 80% dos votos da CCJ, superou inclusive as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. As pesquisas de opinião pública demonstram aprovação acima de 70% a esse sentimento, contrário à descriminalização das drogas. Bom, então, nesse momento, nós temos 2 situações completamente diferentes. Enquanto o Supremo Tribunal Federal tenta descriminalizar o uso da maconha como pessoal, uso pessoal de até 60 gramas, o Senado Federal aprova na CCJ uma proposta totalmente contrária, que criminaliza independentemente da quantidade, independente se é para consumo, se é para tráfico. A gente já sabe que se o Congresso Nacional promulgar essa proposta de emenda, vai valer a regra aprovada no Congresso e não no Supremo Tribunal Federal, já que o Congresso é o poder legislativo. A gente vai seguir acompanhando. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.